Bom dia! Hoje eu vou cantar. Hoje eu tô na energia dos filhos. Filhos, uou, 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 filhos, more than filhos. Nossa, essa eu me superei, né? Sim, filhos, filhos. Cara, que história é essa de filhos? Quando eu me dei conta que eu queria filhos, eu nem imaginava de verdade o que era essa história de ter filhos. Sim, comprei toda aquela ideia romântica, né? Do berço, a caminha, o quartinho, a cadeira de amamentação. Nossa, quanta papagaiada, né? Quanto romantismo a gente faz em torno desse assunto, filhos. E eu me dei conta recentemente de que ter filhos é uma coisa, ser pai e ser mãe é outra coisa. Sim, porque ter filhos, né, fazer os filhos, aquela brincadeira que a gente faz com os corpos, né, é uma coisa. Ficar grávida, ter uma barriga, é uma coisa. Agora, ser pai e mãe é algo muito diferente. E eu percebi que eu tinha comprado a ideia de ter filhos, só que eu não fazia ideia do que era ser pai ou mãe. E eu comecei a pirar o cabeção, né? O puerpério, que é a fase logo depois que a criança chega na vida da gente, é assim um período de mergulho profundo nas sombras. Tem até uma autora, Laura Gutman, que tem um livro que fala sobre esse assunto, que é Maternidade, o encontro com a própria sombra. Incrível o livro dessa mulher. E eu li depois de ter tido o meu primeiro filho. Eu ia ter o segundo e esse livro chegou nas minhas mãos. E começou a clarear a partir daí o que era essa história de ser pai e mãe. E quanto eu estava comprando a mãe certa, né? Qual era a mãe certa que eu tinha que ser para ser uma boa mãe? A mãe suficientemente boa. Eu li essa frase também num livro sobre infância. Infância, a Idade Sagrada. É um livro incrível da Evânia Reikert. E ela cita um, um estudioso, como é que ele chama? Winnicott. Ele tem essa frase, né? A mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom. E quando eu li aquilo, achei de uma crueldade, né, comigo, porque eu preciso ser suficientemente boa, eu tenho que ser perfeita. E eu estava vivendo realmente com o meu primeiro filho essa história de ser a mãe perfeita, de fazer a coisa certa, que era vestir uma roupa de mãe, a mãe ideal, a mãe que eu tinha idealizado, que eu tinha que ser para os meus filhos, e que eu nunca ia conseguir ser, porque não era eu de verdade. E, enfim, trabalhando todos esses processos de expansão de consciência, e o Access me trouxe muito desse lugar, né, de acessar a nossa verdade, aquilo que funciona na nossa vida. Eu acabei de fazer uma formação no Access, que é Pais Conscientes, Filhos Conscientes, e que foi assim a libertação, porque eu já estava, né, com esses processos todos, conversando com a verdade, que é só a minha verdade, sem certo e errado, mas baseada naquilo que eu sou de fato. E no CPCK, Pais Conscientes, Filhos Conscientes, CPCK é a sigla, Conscious Parents, Conscious Kids, eu realmente constatei ali que
quanto mais eu sou a minha verdade, quanto mais eu estou atenta para aquilo que é respeitoso comigo e não para o que eu tenho que ser, mais eu consigo estar próxima dos meus filhos e ser a mãe suficientemente boa que eu verdadeiramente sou. Foi uma libertação, né? Perceber que não existe um lugar ideal, um lugar certo, um lugar perfeito para você ser pai ou mãe. E quanto mais verdadeira eu sou comigo, mais eu tenho para contribuir com os meus filhos verdadeiramente. E eu tenho aplicado tudo isso que o CPCK traz, né, de contribuição sobre como ser pai e mãe consciente para criar filhos conscientes. Quanto mais eu aplico tudo isso, e eu percebo que os meus filhos têm se aproximado de mim cada vez mais. E eu tenho encontrado momentos de prazer com eles que eu nunca tive antes. Enquanto eu estava procurando ser a mãe certa, a mãe perfeita, ai, tem que comer assim, tem que comer assado, enfim, tantas coisas que não eram eu tinha uma relação com os meus filhos que era distante. Nunca chegava, né, nessa proximidade, nessa liberdade, nessa verdade, numa relação realmente onde eu sou uma contribuição para eles e eles também são uma contribuição para mim o tempo todo. Então, a partir do momento em que eu permiti ser a mãe que eu verdadeiramente posso ser, que eu escolho ser, eu tenho meus filhos cada dia mais próximos. E ontem eu estava à noite, depois, né, de ter servido jantar, nós jantamos. E aí eu fui lavar a louça enquanto eles, né, faziam as coisinhas deles. Um foi tomar banho. O mais velho, de 11 anos, chegou e se predispôs a me ajudar a lavar a louça. Isso nunca tinha acontecido. Eu sempre jogava um verde, né? Como seria ajudar a mamãe a lavar a louça? Eu não falei nada. Ele simplesmente chegou ao meu lado, na pia, um monte de louça para lavar. E ele perguntou, mãe, posso te ajudar? Nossa, né? Tinham fogos de artifício atrás de mim, assim, quando ele falou aquilo. E eu fiquei muito feliz de perceber que ele tá comigo e eu tô com eles 100%. E respeitando muito quem são essas pessoas, esses pequenos seres, né? Seres completos em corpos pequenos que estão ligados em tudo. E eu me dei conta de que para que eu possa ser contribuição para eles, é preciso que eu seja quem eu sou. Porque as crianças percebem quando a gente está mentindo. Aliás, todos nós percebemos quando alguém está mentindo, né? E as crianças percebem isso com muita habilidade. E uma criança confia em quem é verdadeiro com elas e quem é verdadeiro consigo mesmo. Então eu deixei de ser a mãe perfeita para ser a mãe que funciona, para ser a mãe que eu posso ser com eles. Isso tem mudado completamente a nossa relação. Então, se você, assim como eu, está conversando com esse universo, parentalidade, filhos, né? Primeira coisa, você não precisa gestar uma criança para ser pai ou mãe. Né? Isso também é uma questão que muita gente acha que ser pai ou mãe é simplesmente ter um filho. E não tem nada a ver com isso. Quantos casais eu conheço que adotaram crianças ou que se uniram onde um deles tinha filhos e o outro não tinha filhos e resolveram ser pai e mãe de filhos que não foram gerados por si mesmos, mas que estavam ali disponíveis, né, para receberem essas pessoas na sua vida, né? Então, tem muitos mitos, tem muitos tanques nessa história de parentalidade que fazem com que a gente não seja o que é possível.
E a gente fica sempre tentando ser alguma outra coisa e as crianças percebem tudo isso. Então seja verdadeiro com seus filhos. Seja verdadeiro, se você não tem filhos, seja verdadeiro com todas as crianças, independente de serem filhos ou não. Não é preciso gestar para acompanhar as crianças no seu processo de desenvolvimento. É preciso estar disponível. Né? Tem um velho ditado que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Sim! Uma aldeia muito grande. Como seria se todas as pessoas percebessem que educar uma criança é compromisso de todos, independente do grau de parentesco com as crianças. O que as crianças poderiam receber a partir daí? Que contribuição nós poderíamos ser para todas as crianças, independente de grau de parentesco com elas? Que riqueza existe na possibilidade de partilha com esses seres incríveis, que nos ensinam a cada instante, que nos ensinam a todo momento. As crianças são seres incríveis e a única coisa que nos difere deles é o tamanho. Eles são completos, eles têm tudo. Eles já vêm com todas as habilidades, as qualidades, com tudo aquilo que eles precisam para ser a contribuição no mundo. E a nós cabe permitir que eles expressem tudo isso com liberdade. Então, o convite de hoje é para que você perceba aí onde é que mora o universo criança na sua vida e o que é possível criar a partir daí. Como é que você vê as crianças? Qual é a sua relação com as crianças? Qual é a sua relação com a sua criança interior? Tem muita coisa aí para perceber e que pode trazer vários presentes para você no dia de hoje. Ok? Então, bom dia. E como seria hoje brincar a vida como uma criança? Faz o teste aí. Brinca. E ver o que isso cria no seu mundo. Um beijo.